meus amigos, tudo bem com vocês? Nós acabamos de ter a nossa aula online, né, nos dois grupos. Foram aulas muito grandes, quase de 1h30, por isso que eu estou aqui para poder explicar para vocês, para os alunos que não assistiram à aula, né, o que vocês deveriam fazer. Porque a aula, com 1h30, ela é muito grande, então nós temos dificuldades para colocar essa aula na internet, enfim. Então, eu estou aqui, né, como foram muitas as crianças que participaram da aula, eu estou bastante contente com isso, foram várias coisas bacanas que as crianças falaram, então, eu estou aqui para dar umas instruções para aqueles alunos que não tiveram oportunidade de participar da aula online, ok? Bom, então, o primeiro compartilhamento que eu vou fazer com vocês, né, que a gente viu hoje, que hoje é o Dia Mundial da Água. Então, nós conversamos muitas coisas sobre a importância da água, sobre coisas que nós vimos em 2019 até, né, no projeto de filosofia, né, porque os pré-socráticos pensaram, né, de onde surgiu a vida, né? Então, Tales de Mileto diz que a vida surgiu na água, a gente relembrou, né, esse projeto Pensadores de 2019, falamos sobre a importância também da preservação da água, né? Falamos que nós estamos vendo, né, que um problema de escassez de água lá na Europa, e o que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil, né? Primeiro que aqui no Brasil nós também temos a escassez de água, e que, pelo que nós vimos na Teia da Vida, nós estamos todos interligados. O que acontece lá longe, né, faz ligação direta com coisas que acontecem com a gente aqui, né, no Brasil também. Então, a água é um problema de todos os habitantes da Terra. Então, nós precisamos pensar sobre esse problema. Então, hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Então, a gente tem que usar a água com consciência para preservar a nossa própria vida. Porque nós vimos na Teia da Vida, né, que se nós não preservarmos a água, uma hora a água pode acabar, e sem água nós não sobreviveremos, nem nós, nem as plantas, nem os animais, enfim, a vida na Terra seria impossível sem a água. Então, nós precisamos pensar em formas, né, de como preservar essa água, de que forma nós podemos melhorar, né, a vida, nossa vida aqui, como nós podemos poluir menos a água, como nós podemos economizar mais água. Então, isso tudo são questões, né, que nós conversamos. Por que as crianças precisam pensar nisso? As crianças são o futuro do mundo, né? Um dia elas vão crescer, vão ficar adultas, e precisam pensar nisso desde já, não é? Porque nós precisamos formar uma consciência ecológica nas pessoas, porque nós agimos como se não precisássemos pensar no amanhã. E nós precisamos pensar assim no amanhã. E a gente começa a pensar sobre isso quando a gente é pequeno, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui as nossas atividades de hoje, né? Vocês assistiram o vídeo que eu mandei no sábado, para conhecer um pouquinho da história do meu avô português, né? De Manuel Filho. Então, vocês vão ter que assinalar a alternativa correta, né? Letra A, na história, onde o menino estava indo? No casarão que era do seu avô, na escola ou na casa de um amigo? Né? Então, no sábado, a gente já começou a fazer a leitura dessa história, né? E nós vimos que essa história conta a história de um avô, né? De um menino que tinha um avô que era português, que veio da onde? De Portugal, e trouxe com ele, né, todas as tradições de Portugal, e a gente conversou hoje sobre a pintura, né, dos azulejos, e de outras tradições também, como o Galo de Barcelos, né, que foi uma excelente conversa no grupo 1. Bom, letra B. Por que o pai diz cuidado com o corredor do medo, filhão? Por que o pai dele diz isso, né? Porque o menino tem medo de corredor? Porque o menino é um detetive?
ou porque o menino tinha medo daquele corredor quando ele era pequeno? O menino diz: corredor do medo do casarão assombrado. Até parece, ali não era uma coisa nem outra. Por que que o menino não tem mais medo do corredor? Porque ele cresceu e aprendeu que não existe monstro? O monstro era somente uma pintura? Porque ele assistiu um filme de terror ou porque ele conversou com seu pai e com sua mãe sobre o assunto? Letra E. O que era um monstro marinho? Um monstro da imaginação dele, um monstro pintado nos azulejos ou um brinquedo? O avô do menino era padeiro. Com o passar do tempo, ele conseguiu comprar o terreno e começou aos poucos a erguer um sobrado. O que virou a parte de cima do sobrado? Uma outra padaria, uma loja ou a casa da família? Depois que o avô morreu, a padaria fechou, porque todos os filhos trabalhavam em outras atividades. Os irmãos resolveram dividir a casa entre eles. A tia ficou com um cômodo onde ficava o forno. Letra G. O cômodo destinado à tia transformou-se em um depósito de tranqueiras ou um estúdio de arte? Então, vocês vão assinalar a resposta correta, né? E vamos ler aqui agora, ó. Os avós do menino eram portugueses. Antigamente, as longas viagens eram feitas por navio. Não existia, né, avião. As pessoas saíram dos seus países para tentar para ter uma outra vida, né, uma vida melhor em outros lugares, porque houve uma época na Europa, né, que existiam guerras. E aí, quando tem guerra, existe também a fome. Então, as pessoas iam embora para outros lugares, para outros países. E quando você sai do seu país para ir para um outro país, você é chamado de imigrante, ok? Bom, agora vamos ver aqui. A parte do muro era forrada por azulejos. Todos foram pintados pela minha avó, que havia aprendido a fazer aquilo com a mãe dela, lá em Portugal. Já era uma tradição da família que agora pertencia à minha tia. Isso é uma parte da história, né? Observe que a pintura de azulejos era uma tradição de família, passada de geração em geração. Então, um foi ensinando para o outro, né? A avó dela, né, já tinha aprendido essa técnica de pintura em azulejos, que passou para a mãe dela, né, que passou para a filha. Então, assim, é uma tradição familiar. No vídeo, nas aulas online, nós conversamos, né, falamos sobre essas tradições. Então, eu contei que a minha bisavó sabia fazer uma receita, né, de broa, passou essa receita para a avó, para a filha dela, que é minha avó, que passou para minha mãe, passou para mim. Então, assim, a nossa amiga Alice também contou, né, sobre uma boneca que era da avó, que passou para a mãe e agora que passou para ela. Então, a gente tem algumas coisas, alguns objetos, né, algumas coisas que a gente aprende a fazer que são passados, né, da nossa família, de geração em geração. A bisavó que passou para a avó, que passou para a mãe, o bisavô que passou para a mãe. Então, assim, essas coisas fazem parte da tradição da nossa família. Então, eu gostaria que vocês conversassem com um adulto da família e perguntassem na família de vocês se existe alguma tradição, algum objeto que foi passado de geração em geração, alguma história, alguma receita, para que vocês possam escrever aqui, ok? Bom, número 3. Durante a aula, a professora mostrará algumas árvores genealógicas. Então, nós conversamos o que é a árvore genealógica e vimos que existem alguns modelos que a gente pode fazer a nossa, né? Então, eu mostrei essa daqui, a árvore genealógica, né? Ela mostra ali, ela conta quem as pessoas que fazem parte da nossa família, né? Então, eu dei algumas opções, ó, que a criança poderia se inspirar para montar a sua árvore genealógica. Né? Coloquei aqui também a dos Simpsons. Ó, os Simpsons são uma família tão doida
que os galhos estão até retorcidos, ó, viu? Então, aí agora, né, é a sua vez de criar a árvore genealógica da sua família. Então, vocês vão fazer isso nesse espaço grande aqui, ok? Podem abusar da criatividade, pintar e deixar bem bonito. Nesse número 4, nós temos aqui uma frase, só que o que acontece? Às vezes a gente escreve tão rápido que a gente não dá os espaços da frase, né? Então, o menino gosta de jogar bola. É uma frase que está até difícil de ler, né? Por quê? Porque está faltando os espaços. Então, vocês vão ter que colocar cada palavrinha aqui, né? O menino gosta de jogar bola. E depois colocar a frase aqui, reescrever a frase aqui embaixo com seus espaços corretos. A mesma coisa aqui, né? Nesta frase. Vocês vão fazer a mesma forma. E aí eu pedi que vocês recortassem essas sílabas para formarmos no caderno, né, uma lista de palavras. Então, eu vou compartilhar aqui, né, o quadro. Vocês vão colocar no caderno a data de hoje, vão pular uma linha, vão colocar número 1, forme palavras. E aí eu vou ditar as palavras que vocês vão ter que recortar. Como? Vocês vão recortar as sílabas, vão formar a palavra peão, né? Então, vamos lá. A palavra é peão. Pi-ão. Então, vocês vão formar aqui a palavra peão. Ok? A próxima palavra é sabão. Então, da mesma forma, sabão. Depois eu perguntei para todos o que essa lista tinha em comum, né? Todos souberam me dizer. Então, peão, sabão, ok? Então, eu vou ditar para vocês as próximas palavras e vocês vão parando e vão fazendo, ok? Uma embaixo da outra, pois é uma lista, ok? Depois já vira a palavra caminhão, depois a palavra melão, feijão, requeijão, vocês vão ter que ir parando para fazer, né? Requeijão, gavião e carvão. Então, repetindo, peão, sabão, caminhão, melão, feijão, requeijão, gavião e carvão. E aí, você já descobriu, então, o que essas palavras têm em comum? Tenho certeza que sim. Um abraço para vocês e até quarta-feira. Bye, bye.